A gente entra, então, hoje na quinta e última aula, né, para a qual eu dei esse título, Reformulações do Projeto Republicano após o golpe do 18 Curtidor. Após o golpe do 18 Curtidor, no qual eu vou tratar, então, do grupo de Copé, que eu já comecei, na verdade, na última aula, né, formado aí por esses três nomes, Madame de Staël, Jacques Necker, Benjamin Constant, e os Brumalianos, esse grupo que realizou o golpe do 18 Brumário, né, como tentar então como que esses dois grupos de intelectuais, ao mesmo tempo que de atores políticos, lidam então com a crise aberta por esse golpe do 18 Curtidor, do qual eu vou falar, e como que eles reformulam o projeto republicano. Um projeto republicano que emerge com a Revolução Francesa. Né? Nessa imagem eu coloquei um outro quadro famoso do Jacques-Louis David, né, que após retratar lá o juramento do Jeu de Paume, a morte de Marat, né, no período que ele estava ali alinhado com a ala radical da Convenção, ele, nessa virada do século XVIII para o XIX, ele se trata dos grandes retratistas oficiais de Napoleão Bonaparte, né? Eu coloquei esse quadro porque, né, de Napoleão cruzando os Alpes, porque Napoleão é, sem dúvida nenhuma, a grande figura desse momento histórico que eu vou tratar, né, no qual ocorre esse fenômeno interessante que, ao mesmo tempo que os autores sofisticam cada vez mais, talvez até que eles viajem cada vez mais no sentido de pensar constituições republicanas cada vez mais complexas, mais cheias de nuances para dar conta da crise, então, ao mesmo tempo em que a ideia de qual é a boa Constituição republicana vai dando margem para um debate super complexo, a legitimidade do regime político e social saído da Revolução Francesa vai cada vez mais se materializando em um único homem que passa a simbolizar, então, a República Francesa, que é o próprio Napoleão Bonaparte. Então, o contexto que eu vou tratar são desses golpes de Estado, né, que abalam a experiência do diretório, principalmente esse do 18 Curtidor, ano 5, né? Então, 4 de setembro de 1797. O que foi, então, o golpe do 18 Curtidor? Ele foi, antes de mais nada, uma reação, né, ao resultado das eleições legislativas de abril de 1797, que, né, como eu falei na última aula, a Constituição de 1795 previa todo ano eleições, né, que renovariam a cada ano um terço dos conselhos legislativos, e nessa eleição de 1797 há um crescimento expressivo de deputados alinhados à causa monarquista, né? Há uma discussão na historiografia contemporânea, tem um historiador importante que é o Patrice Vinifé, que argumenta que, na verdade, essa eleição não colocava em risco a República em si, porque esses deputados, embora simpáticos à monarquia, a maioria uma monarquia moderada, como em 1789, eles... a maioria deles, salvo alguns mais radicais, mais abertamente contra-revolucionários, a maioria, segundo pelo menos o BNP, parecia disposta a conviver com o regime republicano, pelo menos enquanto não houvesse condições efetivas para uma restauração da monarquia. Mas, de todo modo,
o que me interessa aqui é menos essa avaliação posterior de alguns historiadores e mais a percepção que essa eleição teve nos círculos republicanos, né? A percepção foi de que havia uma ameaça iminente à República, né? Porque essa própria, quer dizer, o diretório, que era o governo, passa a encontrar uma oposição firme no Conselho dos 500 e dos Anciões, com deputados, enfim, obstruindo as votações, querendo, inclusive, levar os diretores estabelecidos a julgamento, né, acionar a responsabilidade contra eles, e chegam a emplacar 2 dos 5 diretores dessa nova direita que vence as eleições de abril de 1797, o que, em certo sentido, colocava assim, a perspectiva de que, possivelmente, num futuro próximo, essa ala à direita conseguiria ter a maioria do próprio diretório, do próprio governo. E essa eleição, enfim, sinalizava que então, como alguns já previam, como o próprio Constant naquela discussão sobre a ideia de reações políticas e como os deputados que haviam defendido o decreto dos 2/3, lá em 1795, confirma-se essa impressão de que a República havia sido proclamada, mas estava longe de ser consolidada em uma França, né, de comunidades locais ali centradas em torno da igreja, e que para muitos franceses a República era uma imposição da força, né? Então, esse golpe planejado somente pelos 3 diretores, né, 3 membros do diretório, que ainda formavam uma maioria republicana, né, no governo, que eram Rebelle, La Rebellière, Lepot e Barras, que, juntamente com o exército, organizam esse golpe do 18 Fructidor, né, no qual um grande número desses deputados recém-eleitos são presos, acusados de participarem de uma conspiração monarquista, né? Essa imagem retrata o que foi a mobilização militar ali em frente ao Palácio das Tulherias naquele dia. No dia seguinte, os 2 conselhos legislativos, Conselho dos 500 e Conselho dos Anciões, votam nessa pressão do diretório a invalidação da eleição de 154 deputados e a deportação para a Guiana, né, a Guiana Francesa, sem qualquer forma de julgamento, a deportação, então, desses 2 membros do diretório acusados de serem também monarquistas, que eram Carnot e Barthélemy, além de 53 deputados, vários ministros e dezenas de jornalistas. Alguns historiadores veem, me parece que com razão, essa data como o verdadeiro divisor de águas na história do diretório, que eu até falei na aula passada, né, respondendo a uma pergunta, né, de se havia sido de fato uma saída do terror, né, havia a sensação de que entre 1795 e 1797, de fato, a França estava caminhando para institucionalizar uma república livre e efetiva, né? A partir desse golpe tem uma virada autoritária explícita, né, no regime, embora a Constituição não tenha sido mudada naquele momento, a virada autoritária era significativa. Alguns historiadores dizem que mais significativa até do que foi o golpe do 18 Brumário 2 anos depois, né, porque o exército é mobilizado em escala nacional, são formadas comissões militares para reprimir os inimigos do regime, né, aquele que ficou conhecido como o terror frutidoriano. A imprensa é colocada sob a vigilância da polícia, com diversos jornais de oposição sendo fechados, novas leis repressivas são instituídas contra os emigrados que haviam retornado à França e contra os clérigos refratários, né, que não haviam jurado
a lealdade à Constituição Civil do clero. Fora isso, proíbem-se novamente as candidaturas públicas e se restabelece o sermão obrigatório de ódio à realeza e à anarquia. Esse é um aspecto bem interessante, né, que entra um pouco na dinâmica das eleições da Revolução Francesa, que eram completamente diferentes daquilo que a gente entende por eleição hoje em dia, né? Na maior parte da Revolução Francesa, eram proibidas as candidaturas públicas, né? Não havia essa ideia que há hoje de que a eleição é uma série de candidatos que se declara publicamente como candidatos, faz campanha durante um certo tempo e aí vota. Não, havia a expectativa de que ao se reunir ali uma assembleia, né, eram eleições realizadas em 2 graus, né, uma assembleia primária, elegia uma assembleia eleitoral, que aí sim elegia os deputados, e eram proibidas as candidaturas públicas, junto com a ideologia de que aquela assembleia reunida ali saberia espontaneamente discernir quais eram as melhores pessoas para exercer os cargos, né, com uma própria visão avessa aos partidos, né, claro que na prática havia agrupamentos que a gente pode hoje em dia fazer analogia com partidos, mas nada disso era reconhecido oficialmente, né, a ideia era de que aqueles indivíduos reunidos discerniriam o melhor, e isso sempre, além disso, só poderia exercer cargo público pessoas que jurassem lealdade ao regime estabelecido. Uma das causas, né, desse crescimento da direita em 1797 é que havia se suprimido justamente essa proibição das candidaturas públicas e o sermão exigido de lealdade ao regime, o que permitiu, né, a candidatura e a própria campanha eleitoral, né, de uma série de deputados com simpatias monarquistas. Então, essas 2 medidas de proibição das candidaturas públicas e do sermão de fidelidade ao regime são adotados novamente, né? Então, o que tem início é como, né, alguns historiadores chamam de um segundo diretório, dessa vez é uma espécie de ditadura republicana mal disfarçada, né? Com essa proscrição dos monarquistas, né, em 18 Fructidor, o que ocorre é um crescimento do extremo oposto, do outro extremo do espectro político, que eram os neo-jacobinos, que é um grupo de pessoas que se torna a nova ameaça do centro republicano, uma vez que os monarquistas são proscritos, que eram, na verdade, eles eram acusados de querer restabelecer o governo revolucionário, e o terror, na verdade, eles eram mais simpáticos da Constituição de 1793, aquela Constituição mais com certos traços de democracia direta, assim, era mais a simpatia explícita deles, pelo menos, e são eles que vencem as eleições de abril de 1798, ocupando esse vácuo de poder deixado pela supressão da oposição de direita, e então, em reação a isso, o centro republicano realiza um novo golpe de Estado, dessa vez de 22 Floreal do ano 6, invalidando a eleição desses deputados neo-jacobinos. Um golpe um pouco menor, porque dessa vez não houve a necessidade de mobilizar o exército, os próprios conselhos legislativos anularam a eleição daqueles deputados, mas não deixa de ser um golpe, e né, após esses 2 golpes seguidos, a impressão que se dava era de que a cada ano haveria uma nova eleição, e em resposta a cada eleição se daria um golpe contra os vencedores dessa eleição, já que não eram aqueles que o centro republicano desejava que vencesse, né? O Benjamin Constant, né, que eu comecei a falar dele na última aula, ele
na época, um partidário bastante fervoroso da República e do regime republicano, né, algo que, enfim, a visão de senso comum sobre Constant hoje em dia normalmente desconhece, né, mas é assim que Constant se torna famoso. Ele, a reação primeira dele a esse golpe, organizado pelo círculo ao qual ele e a Madame de Staël faziam parte, né, ao Barrar, e outras pessoas importantes do diretório, a reação primeira do Constant é defender esse golpe, né, já que ele via aquela onda de direita, simpática à monarquia, como uma ameaça à República. Né? E ele faz um discurso poucos dias após o golpe, um discurso pronunciado no Círculo Constitucional, que era justamente uma organização que reunia uma série de figuras, na época eram simpáticas ao governo republicano, e ele diz o seguinte nesse discurso: vocês que quiseram a República, que a conquistaram, que a fundaram, cabe a vocês conservá-la. Só tem direito à liberdade os que a creem possível. Ela pertence a quem a quer. Aqueles que a colocam constantemente em dúvida devem gozar de sua proteção, mas não de seus favores. Aqueles que não creem nos direitos do povo devem ser deserdados desses direitos. Que eles vivam pacificamente, mas sem poder. Assegurados em relação a seus bens, mas sem destaque, garantidos em sua insignificância, mas sem condições de sair dela. Que é um trecho bastante revelador, né, da dificuldade que havia em aceitar os direitos políticos daqueles que não concordavam com o regime republicano estabelecido. Né? Não sei se vocês lembram na aula sobre Robespierre, eu tentei mostrar bastante algumas citações do Robespierre, com ele argumentando que a República era só para os republicanos, né, de que a proteção que o governo devia aos indivíduos era só aos republicanos. É interessante notar que Constant não está dizendo nada muito diferente de Robespierre. É verdade que ele é mais cauteloso em não pregar a morte daqueles que não haviam aderido à República, ao contrário de Robespierre, que é a guilhotina, mas a exclusão, o que Constant prega é a exclusão política, né? Então ele vai dizer, não se deve encontrar sobre toda a extensão da República, em qualquer função que seja, do administrador municipal da menor comuna aos depositários supremos da autoridade executiva, um único homem que não seja solidário da liberdade republicana, que não tenha assumido com ela engajamentos indissolúveis, que não carregue em sua alma a confiança em sua força, a certeza de sua duração e a entrega da mais completa devoção a ela. Ou seja, todo o poder para Constant deve ser centralizado na mão dos republicanos. Existe uma espécie de partido, ele mesmo usa a expressão, Madame de Staël também um partido republicano, e é ela que deve dirigir a República, né? Como também na aula passada eu tentei mostrar, que ele argumenta, né, que é absurdo querer que os governantes sejam imparciais, eles não devem ser imparciais, devem ser parciais a favor do regime estabelecido, a favor da República, né? Pessoas que ainda não se convenceram pela ideia republicana não devem exercer cargos públicos na República, né? O que coloca uma certa tensão com a sua oposição radical a qualquer medida arbitrária, né? Um aspecto que eu tentei mostrar na aula passada, né? Não à toa, Constant, pouco depois, logo se arrepende do seu apoio ao golpe, né? Em vários textos de maturidade, ele lamenta esse apoio que deu por ter aceito e defendido um ato arbitrário e ilegal. Porém, o que eu enfatizo aqui é que, apesar de haver, né,
apesar de no senso comum o nome termidor ser uma espécie de fim da Revolução Francesa, ou uma reação burguesa, ou o que quer que seja, no fundo, a meu ver, em todos esses anos, há uma continuidade de problema, né, em qualquer problema político. Em jogo é a fundação da República e a dificuldade de fundar uma república em uma nação que ainda não aderiu totalmente a ela, né? Nesse sentido, há, a meu ver, uma continuidade entre Robespierre e Constant. Mas eu passo agora para uma outra reflexão elaborada com mais calma, né? Mas também sobre o impacto do golpe do 18 Curtidor, que é esse livro escrito por Madame de Staël, das circunstâncias atuais que podem terminar a Revolução e dos princípios que devem fundar a República na França. Um livro que ela escreve em 1798 e não publica em vida, embora essas ideias tenham certamente circulado pelo influente meio político ao qual Estado pertencia. Qual que é o contexto dessa obra, né? Após o 18 Curtidor, ganham muita força as críticas à Constituição de 1795, que em parte já existiam antes mesmo dela ser promulgada, né? O próprio CIES, lá na própria convenção, quando se elaborava a Constituição de 1795, já havia criticado essa Constituição, apresentado uma outra alternativa, porém, com o golpe do 18 Curtidor, escancara-se a percepção de que aquela Constituição era problemática, principalmente porque ela, devido à fraqueza do Poder Executivo, né, que não tinha nem direito de iniciativa das leis, nem de veto, nem de dissolução dos conselhos, ele se tornava muito facilmente refém de eventuais maiorias hostis à República nos conselhos legislativos, e a única maneira de ele se defender dessa oposição parlamentar era por meio de golpes de Estado, era o recurso à força militar, já que não havia recursos na própria Constituição. E aí começam a circular uma série de projetos alternativos de Constituição. Esse livro não é só isso, na verdade, tem toda uma análise da situação, mas um dos elementos que se destacam é que justamente Madame de Staël faz um esboço de uma reforma que deveria ser feita à Constituição de 1798. Muito com a ideia, né, que está aqui nessa frase do livro que eu coloquei, de que a República se estabeleceu 50 anos antes que os espíritos estivessem preparados para ela. Ou seja, Madame de Staël ela compartilha com Constant e com vários outros intelectuais dessa época, por exemplo, Condorcet, né, que já havia sido morto durante o terror, né, ou, por exemplo, William Godwin na Inglaterra, a ideia do progresso das luzes, né, está lá no Paine também, né, de que a tendência do espírito humano é se desenvolver, se aprimorar, principalmente pela difusão dos conhecimentos, e é esse progresso das luzes que engendra os progressos políticos e morais. E na visão da Madame de Staël, nesse momento, pelo menos, a República é a melhor forma de governo, mas as luzes ainda não haviam se propagado o suficiente na França para que tivesse chegado o momento da República, né? A República havia sido instituída, né, uma insurreição de uma vanguarda revolucionária, mas ainda não estava fundada, ainda não se apoiava, né, nas luzes e nos costumes da maioria dos franceses. Então, uma vez que já se tinha a República, mas ainda não havia a disseminação suficiente de luzes para sustentar essa república, isso exigia uma série de reformas constitucionais. A mais importante é o estabelecimento
de um poder conservador. É um poder conservador. Não é conservador em referência a uma ideologia conservadora, é conservador no sentido de que é um poder que tem por missão conservar, proteger o próprio regime republicano, colocar o regime ao abrigo de eventuais maiorias favoráveis à derrubada desse regime. Um pouco na linha, né, de uma guarda da Constituição, uma função hoje atribuída às Cortes Constitucionais, e que a CIS já havia apresentado em 1795, no meio da sua proposta de júri constitucional. Né? Mas aqui a proposta de Estado tem algumas particularidades, né? Ela pretende, na verdade, ancorar esse poder conservador em uma versão reformada do Conselho dos Anciões. O Conselho dos Anciões, como eu falei na aula passada, era uma das casas do Poder Legislativo instituído pela Constituição de 1795, mas não chegava a ser, como eu tentei dizer, não chegava a ser uma Câmara independente, eleita de outro modo, como é hoje em dia, por exemplo, no Senado, em relação à Câmara dos Deputados. Ela era mais uma seção específica do Corpo Legislativo, encarregada de votar aquilo que a outra seção, o Conselho dos 500, havia proposto. A Madame de Staël propõe que esse Conselho dos Anciões deixe de ser isso e se transforme realmente em uma outra Câmara posta à parte do Conselho dos 500, e que se torne provisoriamente um órgão não mais eleito, mas sim vitalício, membros nomeados para toda a vida, e nomeados, na verdade, não por eleição, mas com base na lealdade que eles têm à República, né? Os amigos da República, os republicanos, deveriam compor esse poder encarregado de conservar a própria República. Quem seriam os republicanos? Seriam pessoas que já teriam dado mostras de lealdade aos princípios da Revolução Francesa. Por exemplo, todos aqueles que foram membros das Assembleias Revolucionárias, os membros do Instituto Nacional da França, que é uma instituição que havia sido criada em 1795 para reunir os grandes sábios, os grandes intelectuais que quisessem se colocar a serviço da República, né? Uma instituição na qual quem exercia maior influência era um grupo de pensadores conhecido como os ideólogos, né? Os ideólogos sob a liderança de Bertrand de Tracy, que era um grupo do qual Madame de Staël, naquele momento, era bastante próximo. Depois ela vai romper com eles, né, nesse momento. Ela era próxima. Além disso, militares que se destacaram nas guerras em defesa da República deveriam compor esse poder conservador, que a partir daí, a partir dessa composição inicial, passaria a recrutar os próprios membros, e seria dessa Câmara que o Conselho dos 500 deveria tirar os membros do diretório, né, de modo que o diretório ficaria blindado de eventuais membros hostis à República, né? E então, essa nova versão do Conselho dos Anciões, que deveria aprovar ou rejeitar as leis propostas pelo Conselho dos Anciões, colocando assim a República ao abrigo de leis que tivessem por objetivo a derrubada da República. Por isso que ela diz: é preciso, na França, até o momento em que a instrução pública tiver formado uma nova geração para a liberdade, é preciso prolongar algumas porções do poder conservador entre as mãos dos republicanos. Ou seja, enquanto a República não se sustenta nas luzes, justamente os republicanos precisam estar alocados de modo
permanente nas instituições, tutelando essas mesmas instituições. Ela chega a estabelecer um paralelo com a ideia de ditadura. Vocês precisam escolher entre a ditadura das instituições e a das perseguições. E eu prefiro fortemente a primeira. O que ela quer dizer? Ditadura, até trabalhar, né, aquela ideia do Carl Schmitt, faz essa distinção, né, entre a ditadura comissarial e a ditadura soberana, né? A ditadura, nesse formato da ditadura que o Schmitt chamaria de comissarial, na verdade, era uma instituição romana muito conhecida e muito prezada pelos republicanos, que era uma suspensão temporária do funcionamento normal das instituições. É isso que ela está propondo, né? Não faz sentido, de modo permanente, uma das câmaras legislativas ser monopolizada por um grupo de pessoas com base em sua lealdade à República, mas nesse momento, enquanto a França ainda não estiver preparada para a liberdade política plena, é preciso essa suspensão do funcionamento normal das instituições, é preciso essa ditadura. Mas ela diz, é uma ditadura das próprias instituições, não é uma ditadura das perseguições, como estava efetivamente ocorrendo, de modo velado, mas ao mesmo tempo perceptível a todo mundo, desde o 18 Curtidor, né? Quer dizer, o que estava ocorrendo era uma ditadura disfarçada, na qual as eleições não eram mais livres, após as eleições o diretório anulava o assento dos vencedores. Então, entre essa ditadura das perseguições e das instituições, é preciso escolher entre as instituições. E, prevendo a acusação de que ela estaria propondo uma instituição aristocrática, incompatível com a República, ela diz, sim, trata-se de uma instituição aristocrática, composta dos destruidores e dos inimigos inconciliáveis da verdadeira aristocracia. Ela vai argumentar que, no fundo, os democratas, eles sabem conquistar o poder, e os próprios contra-revolucionários, então, passam a se aproveitar das armas da própria democracia para derrubar a democracia por seu interior, desde interessante notar isso, justamente, de que desde a repressão, aquela insurreição do 13 Vendemiário, lá no fim de 1795, a estratégia dos monarquistas é ganhar eleições, né, o que eles estavam conseguindo fazer. E então, a Madame Stahl diz que, uma vez que as armas da democracia elas são boas para conquistar e os contra-revolucionários estão utilizando essas armas, é preciso pegar emprestado da aristocracia tudo aquilo que os aristocratas sabem fazer bem, que é conservar, né, que é esse espírito de conservação tipo da aristocracia, e que, portanto, é necessário haver uma composição provisória entre princípios democráticos e aristocráticos, desde que esse corpo conservador aristocrático que ela instala na República seja composto, na verdade, de inimigos inconciliáveis da verdadeira aristocracia, sejam homens da Revolução Francesa, homens republicanos, que trabalharão para a consolidação da República. Porém, se a origem do problema é o fato de que os espíritos, as luzes, os costumes ainda não estão preparados para a República, esse arranjo provisório que Stahl propõe, ele, na verdade, deve durar apenas enquanto não se completar o processo de consolidação da República nos costumes e nas luzes, de modo que as medidas propriamente constitucionais são insuficientes, apenas uma parte da resposta. Deve haver também reformas de cunho cultural, né? Ela vai, nesse sentido, ela propõe também uma reforma religiosa. Ela diz, as repúblicas só podem suceder às monarquias por uma mudança de religião, né? E
também é interessante notar lá, né, que contra justamente a ideia de senso comum de que o nobre termidor é o fim da Revolução Francesa, ou enfim, a emergência de outra classe política que tinha ideias totalmente diferentes daquela que estava lá antes do nobre termidor. A gente vê como desde lá o culto do Ser Supremo, que Robespierre institui por um breve período, havia nessa percepção entre os republicanos de que o catolicismo era um empecilho à consolidação da República e de que a República precisava de uma religião que lhe fosse própria, né, que fundasse justamente a República nos costumes. A tradição republicana em geral, isso desde os romanos, desde Maquiavel, desde Rousseau, a República nunca é só um aparato institucional, ela é, antes de tudo, cidadãos que têm costumes republicanos. Né? E nessa época, após o golpe do 18 Fructidor, ganhava muitos partidários a ideia da teofilantropia, seria uma outra modalidade de religião natural, um pouco nos moldes do culto do Ser Supremo, mas com algumas diferenças, né? Um dos diretores lá, Revellier-Lepot, era um grande entusiasta da teofilantropia, mas a Madame de Staël, ela faz uma crítica a essas religiões, como o culto do Ser Supremo, a teofilantropia, no entender dela, são religiões muito artificiais, né? Assim, muito criadas com o objetivo explícito de consolidar a República, e nesse sentido elas acabam sendo ineficazes por não terem um verdadeiro enraizamento nos hábitos, né, dos cidadãos. Por isso ela propõe que o protestantismo se torne a religião oficial da República. Né? O protestantismo, ela era protestante, né? E o protestantismo, na visão dela, era uma religião verdadeira, né? Não era uma religião criada por uma seita política com propósitos explicitamente políticos. O protestantismo é uma verdadeira religião, portanto, muito mais forte, mas é uma religião que, na visão dela, é muito mais favorável à liberdade, à igualdade, à profusão das luzes, do que o catolicismo. O catolicismo, na visão dela, na visão de muitos dessa época, é, de fato, a religião do antigo regime, né? A religião do fanatismo, da Inquisição, então, essa é a proposta dela. Mas, de modo ainda mais fundamental, né, ela diz que os maiores responsáveis pela fundação da República são os filósofos e homens de letras, né? Ela diz: foram os filósofos que fizeram a Revolução, serão eles que a terminarão. No sentido, um pouco isso já estava lá nas reações políticas do Constant, no sentido de que são os escritores que devem esclarecer os cidadãos, descobrir os verdadeiros princípios, né? E a Madame de Staël tem nesse momento um certo ideal de ciência, né? Chega a dizer que o objeto da guerra atual é a ciência política, ela usa essa expressão, e de que é justamente no meio do ato de completar e difundir essa ciência política que a Revolução Francesa e a República serão aceitas por todos, e a Revolução, enfim, poderá terminar e chegar a um porto seguro. Mas, bem, a realidade era que, quer dizer, esse texto da Madame de Staël era apenas uma ilustração, né, um exemplo que eu coloquei aqui, de toda uma discussão muito maior que ocorria, sobretudo, nos bastidores, mas que envolvia toda a elite política da época, que, como eu tentei mostrar, via a Constituição de 1795 como insustentável. Depois do golpe do 18 Fructidor, ninguém mais acreditava nela, ninguém achava que ela pudesse resolver
os problemas e, na verdade, já se sentia que ela não estava mais em vigor, uma vez que a cada eleição tinha golpes de Estado, e que a França precisava era de outra Constituição. O CIS, né, o autor com o qual eu abri o meu curso, ele se torna, nessa época, nesse momento, o ponto de reunião entre justamente todos esses membros da elite republicana que desejavam uma nova Constituição para substituir a de 1795, até porque o CIS, né, havia criticado essa Constituição desde o início, e em 1799 ele entra para o diretório, ele se torna um dos membros do diretório, ele é visto como uma pessoa que está em condições, então, de pôr um fim a essa Constituição e elaborar outra. Então, entre 9 e 10 de novembro de 1799, CIS organiza, junto com Napoleão Bonaparte, o famoso golpe de Estado do 18 de maio, ano 8. Né? A figura além da de CIS, a figura de Bonaparte era fundamental para trazer apoio do exército, mas mais do que do exército, do próprio povo que idolatrava Bonaparte, então essa dupla, CIS e Bonaparte, na realidade, apoiados por toda a elite política republicana da época, né, era quase que um consenso que era necessário haver uma mudança de Constituição. Eles, então, suspendem, abolem a Constituição de 1795, e CIS fica encarregado de elaborar uma nova Constituição. Ele escreve um novo texto constitucional, que é mais ou menos o que é adotado pouco depois, em dezembro de 1799. Eu digo mais ou menos porque Napoleão não ficou inteiramente satisfeito com esse texto de CIS, especialmente na parte relativa ao Poder Executivo. Vou detalhar tudo isso em breve, mas Bonaparte não percebeu bem nessa Constituição onde que ele próprio entraria, qual seria, afinal, o papel dele naquela Constituição complicada escrita pelo CIS. Isso leva a uma modificação, principalmente nessa parte sobre o Poder Executivo, mas essa Constituição, então, elaborada em parte pelo CIS, depois modificada a mando de Bonaparte, é proclamada no final de 1799, e os cônsules que a própria Constituição nomeia fazem uma proclamação que termina com essa frase: cidadãos, a revolução está fixada nos princípios que a começaram. Ela está terminada. Ou seja, o anúncio oficial, que não era a primeira vez, né, do fim da Revolução Francesa, dessa vez com o apoio direto daquele que era visto como o iniciador da Revolução Francesa, que era o CIS. Aqui tem uma imagem da própria sessão de 10 de novembro de 1799, que né, Napoleão está aqui, na qual tem o Conselho dos 500 determina o fim da Constituição de 1795, a ascensão de Napoleão ao poder, e por aí vai. Eu vou entrar, então, um pouco nessa Constituição que elabora CIS, né, depois modificada, porque, a meu ver, ela pode ser entendida como parte dessas reformulações do projeto republicano após o golpe do 18 Fructidor. Né? O objetivo do 18 Brumário era justamente sair desse impasse causado pelo 18 Fructidor. E tem essa Constituição de CIS está detalhada em manuscritos, né, do próprio autor, que hoje são acessíveis, no qual ele vai, né, ao mesmo tempo que vai descrevendo a Constituição, ele vai
justificando, né, e elaborando teoricamente, né, ele começa com essa reflexão, né, de que a democracia sendo a base do sistema representativo e de estabelecimento público, o governo erigido sobre essa base não pode se parecer com ela. Ele é necessariamente representativo, né, ou seja, a ideia de que, né, existe uma descontinuidade entre democracia e governo representativo, coisas diferentes. O que, na época, era quase consenso comum, no sentido de que, né, se entendia a democracia, principalmente no domínio do que hoje nós chamamos de democracia direta, então a representação institui um outro regime que é o representativo, mas desta vez Hayez vai além, ele diz: em um governo representativo, nenhum funcionário deve ser nomeado por aquele sobre quem deve pesar sua autoridade. Uma frase, hoje em dia, bastante contra-intuitiva. A gente entende o governo representativo como aquele em que os funcionários são nomeados, são eleitos por aqueles sobre quem deve pesar sua autoridade. O que está em jogo aqui, né? O golpe do 18 Brumário responde justamente a um contexto em que a própria instituição da eleição entra em crise, né? Uma crise um pouco imprevista, mas percebe-se que os cidadãos elegendo representantes, é verdade que com um alto grau de abstenção, mas isso estava levando ao poder representantes que não eram considerados leais ao regime, e isso causava uma crise ao próprio regime, né? Então, de certa forma, o que se esperava de Hayez era que ele, de algum modo, contornasse a eleição, contornasse a instituição da eleição sem sair do sistema representativo, o que era uma tarefa difícil, mas Hayez já tinha um pouco um arsenal que o permitia fazer isso, que é a sua concepção de representação, inspirado um pouco em Hobbes, até a gente pode dizer, que é uma concepção da representação segundo a qual é a representação, é o próprio ato da representação que constitui a nação. Se vocês quiserem, isso até está, de modo mais ou menos esboçado, em o que é o terceiro estado, né? A ideia de que o que constitui a nação é a própria representação comum. Na Constituinte, Hayez trata aquela Assembleia Nacional Constituinte como se ela própria fosse a nação, né? Com o argumento de que a nação não é aquela coleção de departamentos, de territórios e tal, a nação é uma unidade, e essa unidade está formada pela própria representação. E aí, nos manuscritos elaborados para essa Constituição do ano 8, Hayez diz o seguinte: se os departamentos, os territórios não constituem a nação, que direito tem esses territórios para eleger representantes em nome da nação? Apenas a nação, entendida como unidade, que deve escolher os representantes, né? O poder, então tem aí uma teoria que alguns vão dizer que é um verdadeiro autoritarismo de cunho liberal, no sentido de que a nação é aquilo que está no topo, a nação é a unidade constitutiva, né, da coletividade política, e o poder vem de cima para baixo, vem dessa nação para as suas partes, mas para que a Constituição continue tendo um elemento democrático, para que a democracia seja a base do sistema, não no topo, o poder que vem de baixo, o poder que vem de cima, desculpa, deve se encontrar com a confiança que vem de baixo. É um pouco maluco, se estiver em dúvida, depois vocês me falam. Sei essa, enfim, um pouco surpreendente em algumas coisas. Mas, como eu venho dizendo, o poder que vem de cima da nação deve se encontrar com a confiança que vem de baixo. O modo que ele concebe para realizar esse ideal são as listas de confiança e de notabilidade. O que são essas listas? O papel dos cidadãos comuns, dos departamentos, não seria mais eleger representantes, seria fazer listas
de quais são aqueles cidadãos notáveis de cada região da França que contam com a confiança dos seus concidadãos. Listas que iriam se depurando, né? Primeiro se formariam ali na comuna, depois no departamento, iria subindo, e essas listas seriam endereçadas ao órgão que representa a unidade da nação, este órgão que, a partir dessas listas, nomearia os representantes. Então, ele diz, a nomeação dos agentes públicos se fará, portanto, pelos superiores, com base nos quadros apresentados pelos governantes. Nesse sistema, o poder que ordena a obediência e a disciplina vem de cima, é um poder verdadeiramente nacional. Vai ficar mais claro, entendendo os próprios poderes que o CIS tem em mente, né, em sua Constituição. O poder legislativo seria dividido em dois, mas na verdade seria uma unidade. O CIS tem muito isso, né, de tudo deve ser, pode até haver divisões internas, mas tudo deve ser remetido a uma unidade. Haveria um corpo legislativo propriamente dito, que vota as leis, mas haveria também uma tribuna de petição popular, que é encarregada de apenas discutir os projetos de lei sem votar, né? Quem vota não discute, só assiste uma discussão nessa tribuna de petição popular, depois vota. O Poder Executivo ficaria a cargo de dois cônsules, um para assuntos internos e outro para assuntos externos. Mas quem elegeria, então, o Poder Legislativo e o Executivo? O Poder Legislativo seria eleito por este corpo, que é o Colégio dos Conservadores, que seria coloca na pirâmide mesmo, no topo da pirâmide da Constituição, que é, no fundo, uma nova versão do seu júri constitucional, que seria, então, uma assembleia de membros vitalícios que se recrutariam a si próprios, e que eles, então, elegem os membros do Poder Legislativo, com base nessas listas de notabilidade feitas por toda a nação. Ele supervisiona a constitucionalidade das leis, como é o seu júri constitucional, e, além disso, ele é um poder moral, com influência sobre os costumes. Né? O CIS também tem essa mesma preocupação que tem a Madame de Estado, de que a República precisa se consolidar nos costumes, nas ideias. Então, o Colégio dos Conservadores também deveria tomar medidas para que isso ocorresse, inclusive exercendo uma espécie de poder de censura, né, que é um nome muito tirado também de uma instituição romana, que era visto como a guardiã dos bons costumes que sustentam a República. O Poder Executivo, por sua vez, seria eleito pelo grande eleitor, né? Seria um indivíduo que elege os dois cônsules, e ele próprio não exerce o poder executivo, ele não governa, mas ele supervisiona os dois cônsules, né? Pode demitir um deles, colocar outro lugar, por exemplo, se eles brigam, se há contradição entre a política interna e externa, coisa assim. Ele é mais um tutor do que propriamente um governante, né? Como diz o CS, ele imprime o movimento à máquina executiva e lhe confere a unidade. Como eu já adiantei, o Napoleão não fica inteiramente satisfeito com essa Constituição elaborada por CIS e exige que sejam feitas modificações, principalmente no Poder Executivo, né? O CIS provavelmente planejava conferir a Napoleão o cargo de grande eleitor, tornando Napoleão uma espécie de rei constitucional que não governaria propriamente, apenas arbitraria entre esses dois cônsules que de fato governariam, mas Napoleão não se entusiasma com esse papel meio simbólico de grande eleitor, e então na Constituição que de fato é adotada, a figura central é a do primeiro cônsul, que a própria Constituição
atribui a Napoleão. Também é interessantíssimo. Se vocês pegarem a Constituição do ano 8, está lá escrito, né, o primeiro cônsul será Napoleão Bonaparte, né, diz que Sieyès fará parte do Senado conservador, quer dizer, uma Constituição que nomeia, né, que tem nomes de indivíduos nomeados para certas funções. Algo que hoje em dia pareceria bastante estranho. Mas, bem, essa figura do primeiro cônsul, então, que Napoleão, ao qual, que é atribuída a Napoleão, na verdade, inicialmente por 10 anos, ele, então, é quem exerce o poder executivo, propõe e promulga as leis, comanda o exército, nomeia os ministros e funcionários. Né? O poder tende a se concentrar nele, inclusive com essa inovação em relação às constituições revolucionárias anteriores, de que é ele quem propõe as leis, né? As outras constituições todas viam o poder legislativo como aquele que tem a iniciativa, que formula a vontade da nação. Agora, pela primeira vez, o poder legislativo é uma espécie de órgão que não propõe nada, apenas promulga ou veta as decisões do primeiro cônsul. Há também o segundo e terceiro cônsules, mas eles são mais consultivos, né? O poder legislativo, aí sim o resto da Constituição mantém um pouco do espírito da de Sieyès, porque o poder legislativo é também um corpo legislativo e um tribunato, né? Esse tribunato é encarregado de apenas discutir e o legislativo vota sem debater, apenas com base nos debates ocorridos no tribunato. E aquele órgão que Sieyès havia chamado de Colégio dos Conservadores passa a ser chamado de Senado Conservador, e é mantido também o princípio das listas de notabilidade. Então, esse Senado Conservador, ele é encarregado de eleger os membros do Poder Legislativo com base nas listas de notabilidade, e ele também supervisiona a constitucionalidade das leis. Embora Sieyès não tenha sido, então, totalmente bem sucedido, né, no sentido de que o seu projeto de Constituição não é adotado exatamente como ele havia planejado, essa reformulação do governo representativo que exclui a eleição propriamente dita, né, que na verdade substitui a eleição por listas de notabilidade cuja eleição fica a cargo do Senado Conservador, essa reformulação se torna extremamente influente naquele momento. Por exemplo, esse grupo dos ideólogos, né, que justamente a partir daí consta e está, que são mais críticos em relação a tudo isso, se afastam dos ideólogos, mas esse grupo adota com bastante entusiasmo essa reformulação do sistema representativo efetuada por Sieyès. Um dos seus expoentes, Cabanis, coloquei aqui, ele escreve o seguinte, isso pouco após a promulgação da Constituição do ano 8. No verdadeiro sistema representativo, tudo se faz, portanto, em nome do povo e para o povo. Nada é feito diretamente por ele. Todo funcionário é escolhido entre os nomes inscritos nas listas populares, mas essas listas não convocam os eleitos para tal ou tal função em particular. O povo é soberano, mas todos os poderes de que sua soberania se compõe são delegados. Em suma, ele é livre, mas ele é calmo. Né? Ou seja, tem aqui uma concepção do sistema representativo em que a soberania é do povo, mas, ao mesmo tempo, não ocorrem todos esses tumultos e confusões causadas pelas eleições e, de modo mais geral, pela participação direta do povo no poder. O povo, ele é um soberano que, justamente, ali na cúpula do poder, há toda uma representação da soberania nacional e, principalmente, da unidade dessa soberania, mas todas as funções são delegadas e, com isso, realiza-se o ideal da ordem, que era, eu tentei mostrar um pouco naqueles escritos do Adrien de Rezé-Marnesiat, né? A ordem era o grande ideal buscado nesse momento,
enfim, tem um pouco assim, de imaginação histórica, não é tão difícil de entender porquê, né? Foram 10 anos de completa confusão, na percepção de que a própria sociedade estava se diluindo, de que estava sendo impossível fixar um regime político. Essa já era a quarta Constituição, né, da Revolução Francesa, sem contar vários outros projetos constitucionais que circularam, então é possível compreender. Mas bem, curiosamente, uma das primeiras críticas contundentes dessa Constituição do ano 8, de todo esse espírito que presidiu a sua formulação, é formulada por Jacques Necker, o antigo ministro de Luís XVI e pai de Madame de Staël, que publica as últimas observações de política e de finanças em 1802. O último grande escrito dele, que é muito interessante porque ele passou praticamente toda a Revolução Francesa argumentando como era importante a monarquia, concebida sob a inspiração da Constituição Britânica, de que a República era inviável em um grande país como a França. Se ela fosse para ser uma república, deveria-se pelo menos adotar o federalismo, como foi nos Estados Unidos, né, uma república unitária e indivisível em um grande país como a França. Ele sempre argumentou que era uma impossibilidade, mas, enfim, em 1802, diante de tantos acontecimentos, eles se convencem de que a monarquia inspirada na Inglaterra, ou mesmo uma república federativa como a americana, já não eram mais opções dadas, era preciso se conformar com uma república indivisível em um grande país. Mas ele, então, nesse texto, propõe, então, um outro modelo de república para a França, né, crítico em relação à Constituição que estava em vigor, e nesse sentido, então, eu enquadro essas reformulações do projeto republicano após o golpe do 18 de outubro. Ele diz: a primeira circunstância que nos choca ao examinar essa Constituição é que, em um governo intitulado republicano, nenhuma porção dos poderes políticos, nenhuma real, foi confiada à nação. Quer dizer, ele justamente não entende essa supressão da eleição que foi feita na Constituição do ano 8, a Constituição não lembro se eu falei, que institui esse regime que está em vigor agora, então, que é o consulado. Né? Para Necker, do mesmo modo que ele havia argumentado antes, que em uma monarquia é preciso que o rei tenha todas as prerrogativas que é possível conciliar com a liberdade, mas em uma república é preciso que o povo tenha todos os direitos políticos que é preciso conciliar com a ordem. Né? Não dá para suprimir a eleição em qualquer modalidade de participação popular, como querem os plumarianos. Ele vai propor, então, uma Constituição que tem um poder legislativo bicameral, um grande Conselho Nacional e um pequeno Conselho Nacional, ambos eleitos pelo povo, ao contrário do que estava ocorrendo, mas para que, então, como havia essa preocupação com a ordem, essa eleição deveria ser com base em uma lista formada por proprietários, que teria maior preocupação com a ordem. No fundo, é uma inversão da lógica de CS faz o Conselho dos Conservadores eleger com base numa lista formada pelo povo, e diz que isso não faz sentido, que o povo que deseleger, que se é necessário formar uma lista prévia, que sim, então, que uma Assembleia de Proprietários forme essa lista prévia. E o Poder Executivo, ele depende que seja colegiado, um pouco na lógica do diretório, com 7 membros, Senado Executivo de 7 membros, sob a presidência anual de um cônsul, que aí daria a unidade. Esse cônsul seria politicamente responsável perante o legislativo. O grande problema que Necker precisava enfrentar era
do que fazer com a figura de Bonaparte, que a essa altura não apenas exercia todo o poder efetivo, mas ele concentrava, de certa forma, a legitimidade carismática necessária à sobrevivência do regime do consulado. Então, Necker percebe que não há como se passar dessa figura de Bonaparte. Ele propõe, então, que Bonaparte, ao invés de ir se tornando cada vez mais um ditador ou mesmo um soberano, que era o que estava ocorrendo, Necker convida Bonaparte a dar lugar, então, a uma nova Constituição republicana, na qual ele seria uma espécie de guardião, mais ou menos, poderia pensar mais ou menos como essa ideia do grande eleitor, que vigiaria essa Constituição, arbitraria entre os poderes, e que um dia ele poderia legar, quando a França estivesse já totalmente preparada, para as gerações vindouras, né? Um modo de sair daquele regime que cada vez mais parecia como uma ditadura provisória e entrar no regime propriamente republicano. Por fim, eu destaco um livro que Constant escreveu na época, e que, como o de Madame de Staël, não foi publicado em vida, que são os fragmentos de uma obra abandonada sobre a possibilidade de uma Constituição republicana em um grande país. Ele escreve, na verdade, é difícil datar exatamente, mas considera-se que o principal desse livro foi escrito entre 1801 e 1803. E que é um livro que, mais ainda do que Necker, ele ataca, né, essa posição dos ideólogos e dos brumarianos de modo geral, né, que haviam suprimido a instituição da eleição em nome de um culto da ordem, de uma soberania da nação, entendida como uma entidade abstrata, situada no topo do edifício e não em sua base. Constant vai argumentar o seguinte: para que o sentimento da liberdade penetre na alma do povo, é preciso, talvez, que a liberdade se revista às vezes de formas ao seu alcance, formas populares, tempestuosas e barulhentas, né? No fundo, é um modo de dizer que, enquanto o povo não participar ativamente da política, ele vai ficar totalmente alheio, não vai haver espírito público, e é o espírito público que sustenta, em última instância, a liberdade republicana, né? Então, Constâncio faz aqui um verdadeiro defensor da participação política, né, principalmente na forma da eleição, mas que ele entende como, ele não entende a eleição como um simples ato de nomear representantes, mas sim como um fato de engajar o povo, colocar os representantes sob controle e imprimir, então, a Constituição, justamente essas formas populares, tempestuosas e barulhentas da liberdade, de modo a dar vida, né? E por todos esses fragmentos, ele fala que essa Constituição em vigor é uma Constituição que tira a própria vida, a própria alma do povo, que deve ser aquilo que move uma Constituição republicana e livre. E uma das principais ideias de Constant nesse livro é a ideia do poder neutro, né? Que a gente pode, na verdade, estabelecer toda uma continuidade com essas outras proposições das quais eu vim falando. Primeiro, o júri constitucional, proposto por Sieyès em 1795, depois o poder conservador, proposto por Stalin em 1798, um livro que é sabido que Constant leu, pessoalmente até fez ali algumas intervenções, mas eram amantes, né? A continuidade também com a ideia de colégio dos conservadores, de Sieyès transformada em Senado conservador na Constituição do ano 8, além de várias outras propostas análogas que circulavam na época, né? Um recorte. Que é esse poder neutro e como que ele argumenta pela necessidade desse poder.
ele, na verdade, a maior parte do livro, ele discorre sobre como deve ser o poder legislativo, como deve ser o poder executivo. Eu não coloquei aqui, mas é muito parecido com isso que o Leclerc propõe também, né? Um legislativo bicameral, um executivo colegiado e responsável, muito, no fundo, também inspirado em grande parte no regime do diretório, mas, no final do livro, ele diz o seguinte: todas as precauções que havíamos acumulado, né, na formulação de como devem ser os poderes da República, não garantem suficientemente nem os poderes constituídos um contra o outro, quando eles se dividem, nem os cidadãos contra esses poderes, se eles se unem. Né? Ou seja, o legislativo, então, elabora as leis, o executivo a executa, ambos se controlam mutuamente, mas esse ocorrer, como ele diz aqui, né, de o legislativo e o executivo entrarem numa união que é contrária à liberdade dos cidadãos, uma união para derrubar a República, ou para destruir liberdades fundamentais, como a liberdade de expressão, de religião, coisa do gênero, e o que fazer nesse caso, ou o que fazer em caso em que o legislativo e o executivo entram em um choque tão profundo, como, por exemplo, na época do diretório, um choque que corre o risco de degenerar em seja uma paralisia, seja um golpe de Estado. Ele diz, é preciso criar um terceiro poder que seja neutro entre o poder legislativo e o poder executivo. Um poder cuja função é arbitrar as relações entre legislativo e executivo. E o poder que ele concede nos moldes de uma outra assembleia, que seria eleita, e que teria por função principalmente dissolver a Assembleia Legislativa ou destituir os membros do Poder Executivo quando percebe-se uma crise dessas ou um complô entre esses dois poderes para atacar a liberdade. Que ele entende muito nessa chave das medidas extraordinárias que, por vezes, são necessárias para salvar a República, né, quando a República é tomada por políticos que não estão comprometidos com o regime, e que, né, ele olhando retrospectivamente, ele vê o golpe do 18 de outubro como tendo sido necessário justamente para frear aquele poder legislativo tomado pela contra-revolução, mas ele, se arrependendo então do apoio ao golpe, ele pensa que as medidas extraordinárias que devem ser tomadas são medidas de um poder admitido e criado pela própria Constituição, que assim poderá fazer essas medidas extraordinárias de modo legal, sem precisar recorrer a golpes de Estado e a violações da Constituição. Né? E, desse modo, que é muito importante para ele, esse poder, ele agiria apenas sobre outros poderes, ele dissolveria o legislativo ou destituiria os membros do poder executivo, mas não agiria sobre os indivíduos que compõem esse poder, não poderia fazer como foi feito no 18 Fructidor, de deportar para ninguém, para Guiana, de prender, de guilhotinar, o que quer que seja. Desse modo, as medidas extraordinárias serem conciliadas com a preservação integral dos direitos individuais. Ele diz: a salvação do Estado pode exigir medidas extraordinárias, mas essas medidas só devem se aplicar aos poderes, não aos homens. Um poder é a criação da sociedade. Ele pode ser suspendido, modificado, dissolvido por ela. O homem é anterior à sociedade. Então, um poder pode ser dissolvido, né, o poder neutro, por exemplo, dissolve a Assembleia Legislativa, convoca novas eleições, mas os deputados que compõem aquela Assembleia não precisam temer a violação dos seus direitos. Em certo sentido, então, né, esse texto do Constant, ele não foi publicado em vida, né, mas ele é um dos últimos, então, de toda uma literatura
que procurou reformular o projeto republicano em resposta ao golpe do 18 de Outubro, depois em resposta também ao golpe do 18 de Brumário, e que procura fazer isso com uma versão muito particular de uma instituição que, em certo sentido, vários outros buscaram, que é essa instituição do terceiro poder, né, o poder arbitral entre o legislativo e o executivo. Né, o poder judiciário, na época, não era compreendido exatamente como um poder político, né? Havia muita compreensão de que o juiz ele apenas aplica a lei a casos particulares, portanto, ele tem completamente um poder de decisão. Então, entende-se que são basicamente dois poderes, o legislativo e o executivo, e as pessoas como Constant estavam em busca de um terceiro, né? Abordando então essa doutrina que, na verdade, os seus contemporâneos não vão conhecer desse modo, já que esse livro não foi publicado. Seus contemporâneos conheceram a partir de 1814 a adaptação que Constant vai fazer para aplicar o poder neutro a uma monarquia constitucional. Uma vez que em 1814 a monarquia Bourbon é restaurada, Constant, então, passa a interpretar o rei como sendo este poder neutro, né, como sendo alguém que não é propriamente um soberano, não é propriamente um governante, não é um legislador, ele é um árbitro entre os poderes estabelecidos, né, e é nessa forma que essa doutrina, então, se torna muito influente no século XIX, chegando, inclusive, no nosso país, no Brasil, e sendo adotado na Constituição de 1824, né, o nome do poder moderador, né, o modo como se compreende o poder do imperador na Constituição de 1824. Mas, de modo mais geral, para além até da experiência brasileira, né, que nesse caso a gente vê como muito tributária, né, desses debates da Revolução Francesa, um autor ao qual eu já me referi em outras aulas, que é Marcel Gauchet, né, ele argumenta que as democracias contemporâneas elas só se estabilizam na segunda metade do século XX, justamente proporcionando um lugar para uma autoridade que é reguladora entre os poderes e que justamente tem esse papel de fazer um controle da representação, que hoje em dia são as cortes constitucionais, né, que tem um livro dele que eu gosto muito, que é A Revolução dos Poderes, que ele estuda desde 1789 até esse livro do Constant, essa busca por um terceiro poder entre executivo e legislativo, que os franceses tiveram muita dificuldade de encontrar, mas Gauchet vem nessa busca justamente um primórdio dessa ideia que vai ser o que vai consolidar as democracias contemporâneas por meio das cortes constitucionais. É verdade que eu observaria que Constant diferencia muito fortemente o poder neutro do poder judiciário. Ele chega a dizer que o poder neutro é uma espécie de poder judiciário dos outros poderes. Então, a metáfora do judiciário está dada, mas, por outro lado, Constant argumenta que a atividade do poder neutro deve ser discricionária, né? O poder neutro não pode, ao contrário do judiciário, que é sujeito a formas e que deve agir de acordo com o que a lei prescreve e deve aplicar o que a lei prescreve em cada situação. O poder neutro ele deve ser não pode ser limitado por essas formas, ele deve justamente agir com base na sua decisão discricionária, né? Vendo que há uma crise, ele dissolve a Assembleia, as estruturas do Poder Executivo. E é interessante pensar justamente a versão judiciária que nós adotamos, por assim dizer, do poder neutro, sem dúvida,
vantagens, mas também há um período, né, de judicialização da política, a gente pode dizer, ao justamente misturar, né, a aplicação das leis com esse papel de arbitragem entre os poderes. Isso é mais uma reflexão pessoal, sem grandes implicações políticas. Então, caminhando para o encerramento do curso, né, a sequência histórica de estudo, né, em 4 de agosto de 1802, Napoleão, que havia se tornado cônsul com mandato de 10 anos, consegue se tornar cônsul vitalício, né, por meio de uma resolução do Senado Conservador, depois ratificada em plebiscito popular, e em 18 de maio de 1804, pelo mesmo caminho, né, de uma resolução do Senado Conservador ratificada por plebiscito, Napoleão é proclamado imperador dos franceses, dando início a esse novo regime, que entra para a história como o Primeiro Império. Em 2 de dezembro de 1804, ele chega a receber a sagração do próprio Papa, né, Pio VII, na Catedral de Notre-Dame de Paris, né, que tem esse quadro super famoso do David, né, que é a sagração de Napoleão, que David representa o momento em que Napoleão pega a coroa imperial entregue pelo Papa para coroar a sua esposa, né, que se torna imperatriz Josefina. E essa foi, né, a data que eu escolhi como a finalização desse curso, né, sobre os debates políticos da Revolução Francesa, né, o regime de Napoleão, né, o Império, é considerado como uma conclusão da Revolução Francesa, e, de fato, foi um regime muito peculiar, que em certo sentido, conseguiu se passar por uma conclusão feliz da Revolução Francesa em muitos sentidos, né? Me apoio aqui o historiador Patrice Genifet, né, que ele diz, entre outras coisas, que Napoleão ele conclui a Revolução Francesa com um governo que ironicamente era um pouco o que muitos queriam tornar a própria monarquia no final do antigo regime, né? Napoleão consegue construir esse ideal de um despotismo esclarecido e modernizador, que era o que muitos sonhavam que Luís XVI poderia realizar, né? Alguém que promoveria reformas modernizantes pelo alto, né? Mais profundamente ainda, Napoleão foi muito bem sucedido em fazer uma espécie de conciliação entre valores do antigo regime, né, como a própria monarquia hereditária, como uma ideia de honra ligada à cultura da guerra, e que é responsável por erigir uma espécie de nova aristocracia, né? Então, quer dizer, como se fosse um novo rei do antigo regime, com um novo corpo aristocrático guiado por esse valor da honra e da guerra, mas conciliando todos esses valores que tinham profundas raízes na cultura política francesa do antigo regime, conciliando esses valores com aquilo que havia saído da própria Revolução Francesa, né? Ou seja, com
a consagração dos bens nacionais, né, do regime de propriedade instituído pelo confisco das terras da igreja, a criação dessa nova massa de proprietários, né, além disso, a racionalização jurídica, que Napoleão vai promover por meio do Código Civil, e, mais fundamental ainda, a própria noção de soberania do povo, que Napoleão reivindica o tempo todo, né, quando ele recebe a coroa do Papa, reatando uma tradição do antigo regime, mas, no fundo, ele sempre reivindicou o seu título de imperador como tendo sido outorgado pelo povo soberano, um pouco em analogia ao que foram os imperadores romanos, mas também é verdade que, por meio desses dois plebiscitos de 1802 e de 1804, Napoleão se torna o primeiro líder francês consagrado pelas urnas em escala nacional, né? Ele se transforma uma espécie de primeiro homem eleito por toda a França para governá-la, que tem uma força política enorme, né? E além disso, quer dizer, ele conquistando praticamente toda a Europa, como ele conquistou, ele não só conserva esses legados da Revolução Francesa, mas os expande para toda a escala europeia, incidindo, portanto, também sobre todos os territórios que eram colônias de países europeus. Mas, apesar, né, da força dessa espécie de síntese entre o antigo regime e a revolução que Napoleão promoveu, era um poder que, apesar de tudo, tinha uma certa fragilidade, porque era muito baseado em uma espécie de dominação carismática, né? Era um império, era um regime indissociável da própria figura de Bonaparte e capaz de sustentar apenas enquanto essa figura fosse bem sucedida, a partir do momento em que Napoleão começa a perder as batalhas para as potências coligadas contra a França, o Império rapidamente cai. E, após a queda de Napoleão, após suas duas quedas, né, em 1814 e depois em 1815, várias outras formas de governo se propõem a terminar a Revolução Francesa, né, a monarquia constitucional a inglesa, na restauração da monarquia de Julho, a república presidencialista e unicameral em 1848, depois novamente o Império, dessa vez do sobrinho de Napoleão, até que na década de 1870 a República Democrática se consolida como a herança da Revolução Francesa, né? Marx aponta, né, no 18 de maio de Luiz Bonaparte, que na experiência da Segunda República, instituída em 1848, o drama da Revolução Francesa é como que encenado mais uma vez, só que agora de modo farsesco, né? Mas, de todo modo, independentemente de se de modo verdadeiro ou como farsa, a gente pode dizer que esses debates políticos da Revolução Francesa que eu tentei cobrir no curso continuaram repercutindo ao longo dos 2 séculos seguintes e até hoje, porque, até certo ponto, esses debates estão indissociáveis da própria instituição de um regime democrático. Então, várias das questões que eu procurei abordar ao longo do curso, como, enfim, onde se encontra a nação, quem e em quais circunstâncias pode exercer o poder constituinte, qual é a natureza dos direitos humanos, quão universais eles podem ser,
se é possível formar uma sociedade que tem por base, por ponto de partida, a noção de direitos humanos, a questão da própria violência e do terror, de até que ponto eles são necessários para a transformação social, mas para o fim do curso, a questão sobre como que a república ou a democracia lida com os grupos que não aderem aos valores democráticos e republicanos, ou mesmo essa questão mais institucional sobre como lidar com as crises que se desenrolam entre os poderes, todas essas questões debatidas à exaustão durante a Revolução Francesa, em muitos sentidos, continuam sendo questões de hoje em dia. Então, com isso eu termino, então, a minha parte expositiva, e agradeço muito vocês pela atenção e pelo interesse, e queria saber se vocês têm perguntas, seja sobre a aula de hoje, seja sobre o conjunto do curso. O Eric escreveu aqui, lembra Madison um pouco. Quem exatamente que lembra Madison? O Briana pode perguntar. Depois, se o Eric quiser, ele diz quem lembra Madison. Oi, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela aula, foi muito bom, o curso inteiro foi muito bom. Eu não entendi direito a questão do que o poder neutro, o que eles achavam do poder judiciário. Não entendi muito bem essa questão. Tá, boa pergunta. Então, o poder judiciário, né, ao longo da Revolução Francesa, a imagem que se tem dele é um pouco, mais ou menos, aquela que aparece descrita por Montesquieu em O Espírito das Leis, em que Montesquieu define o poder judiciário como um dos poderes, mas ele diz que é um poder nulo, na verdade, um poder que, na prática, ele é nulo e deve ser mesmo invisível, no sentido de que, ao contrário do poder executivo e do legislativo, que são órgãos, são pessoas que estão continuamente sendo vistas pela sociedade, exercendo poder e tomando decisões. O poder judiciário, ele deve ser a aplicação das leis, e nesse sentido ele não é uma decisão, ele aplica, enfim, tem toda uma cultura ali do século XVIII, do humanismo penal, por exemplo, um autor como Cesare Beccaria, diz que a aplicação da lei é como um silogismo, é como a aplicação de uma sentença geral a um caso particular. A lei será quem assassinar será condenado a tantos anos de prisão, o juiz constata, existe essa lei, fulano assassinou, fulano é condenado a tantos anos de prisão. Ele conclui um silogismo que qualquer indivíduo racional chegaria à mesma conclusão, não uma decisão. E Montesquieu diz que além disso, o poder judiciário é invisível, no sentido de que o ideal dele é o de julgamento por jurados, né, que era realizado na Inglaterra, na época, e os franceses, em geral, admiravam muito, né, esses ministros, e a Revolução Francesa adota o julgamento por jurados. Então, é tido como justamente de modo que o poder judiciário não é um poder permanente, ele para cada julgamento, ele forma, né, um corpo de jurados que vai julgar, e que, inclusive, na época, era visto até como um dos modos de realização da soberania do povo, da participação popular, que era o próprio povo exercendo a função de juiz. Então, nesse sentido, o Poder Judiciário, para a Constituição, especificamente, ele não forma um corpo que possa arbitrar entre os poderes, né? Não tem essa noção de uma corte constitucional como há hoje em dia. O que ele propõe é um poder neutro que não é formado por juízes
porque não tem por função aplicar a lei, mas sim resolver crises políticas, dissolvendo a Assembleia Legislativa e convocando novas eleições, ou destituindo os membros do Poder Executivo e obrigando então, o Legislativo a eleger novos membros. Mas em decisões discricionárias que decorrem apenas da avaliação daquela conjuntura política, né? Claro que tem a questão de o que vai garantir que o próprio poder neutro não abuse dos seus poderes. O próprio Constant hesita um pouco, e a gente pode se questionar se ele dá uma resposta convincente, mas a neutralidade que ele busca, mais do que uma imparcialidade jurídica, é uma neutralidade no sentido de não pertencer exatamente a nenhum dos campos de disputa. Eles fariam parte de uma Assembleia Vitalícia e não poderiam ser eleitos nem para o Legislativo, nem para o Executivo, e desse modo eles não teriam seus interesses confundidos nem com o Legislativo, nem com o Executivo. No fundo, o único interesse deles seria a conservação da Constituição, já que a Constituição os destaca de algum modo, os coloca numa Assembleia Vitalícia. Então, essa é a imparcialidade, que a gente pode dizer um pouco até à luz dos escritos anteriores de Constant, que não é uma imparcialidade pelo regime, são parciais pelo regime estabelecido, eles são apenas neutros entre o Executivo e o Legislativo. Deve ter respondido. Matheus Bianese pergunta: tem relatos de como era o relacionamento de Necker com Destar, já que nesse final de século tinham opiniões tão diferentes? Boa pergunta também. Bom, a Madame de Stael admirava muito o pai, né? O Necker, nos textos, a relação quase assim de idolatria, e ela coloca muito o Necker como mesmo a sua maior inspiração intelectual, embora haja outras também relevantes. Mas é verdade que principalmente a partir de 1795, ela e Constant se tornam partidários da República, ao passo que Necker demora mais para aceitar a República, né? Ele só aceita em 1802, e nesse momento ele, em algumas cartas, ele chega a reprovar Madame de Stael e Constant, especialmente ali após o golpe do 18 Fructidor, né? Stael e Constant fazem parte justamente de uma elite republicana que o Necker considerava sem muitos escrúpulos, e ele chega a escrever numa carta, agora não lembro exatamente a frase dele, mas algo do gênero: é uma pena que a minha filha, né, Germaine esteja tão, né, esteja tão alinhada com a República e tão pronta a cometer os crimes que são feitos em nome dela, né? Então, enfim, dá para ver que é uma posição bem diferente, mas, de todo modo, é interessante como muito das próprias ideias de Necker sobre a monarquia constitucional, Constant está tentando, de algum modo, adaptar para o regime republicano, e depois, né, com a restauração, tanto Stael quanto Constant aderem à monarquia constitucional, e passam a professar de modo mais claro algumas ideias muito próximas das de Necker, né? Porque, no fundo, para esses três, se for ver, né, o grupo de Copé, né, Necker, Constant e Stael, há outros personagens também, mas esses são os três principais, eles oscilaram, né, entre república e monarquia, uma oscilação, na verdade, muito respondendo à oscilação da própria França, né? O objetivo deles era como intervir no regime que a França tinha em cada momento, né? Mais do que aplicar uma doutrina que pararia no ar, eles estavam interessados no que estava acontecendo. Então, quando a França era uma república, se interessava pela república, pela monarquia, pela monarquia, e talvez mais do que república ou monarquia, certos princípios gerais
organização política, que era o que, de certa forma, dava alguma unidade a esse grupo de Copé, embora também seja uma unidade, assim, não total. Cada um desses personagens era um, e inclusive, nenhum deles permaneceu a vida inteira defendendo as mesmas coisas, né? Tem uma evolução que enfim, se for olhando mais de longe, pode dizer que existe uma certa constelação de ideias que formam o grupo de Copé. Wilderman Júnior pergunta: professor, você pode repetir o nome do autor do livro que você citou a respeito da institucionalização das democracias da América Latina? Eu acho que você está se referindo ao Marcel Gauchet. Vou até escrever aqui o nome, mas Gauchet não trata da institucionalização das democracias da América Latina, né? Esse argumento que eu falei é sobre a consolidação das democracias no mundo todo, na verdade. Talvez ele até esteja olhando mais para a Europa, né? Mas a verdade é que o regime democrático, como a gente consegue hoje, é muito recente, né? Enfim, é uma obra da segunda metade do século XX, do pós-guerra, né? Claro que enfim, que esses regimes têm uma história que vem de antes, mas antes da Segunda Guerra, você não tem democracia consolidada em nenhuma parte do mundo, né? Então, na segunda metade do século XX que consolida-se o que hoje nós chamamos de regime democrático e que passa a ser cada vez mais indissociável, né, não apenas de uma relação entre representantes e representados, mas também de um controle da representação feito por um órgão que representa, de algum modo, as aspirações nacionais, mas que não é eletivo, representa as aspirações nacionais tais como materializadas na Constituição. O Gauchet é isso, no fundo, que ele está discutindo, isso que ele chama de um processo reflexivo, né, da representação, que a representação não se reduz a uma polaridade entre representantes e representados, ela tem essa espécie de metapoder que é interessante ver a genealogia disso desde esses debates na Revolução Francesa. Briana Cantelli pergunta: tornaria algo universal? Não era da outra pergunta, mas você já respondeu. Tá bom. O Eric Nascimento Vidal escreveu: o que me lembrou Madison foi essa espécie de filtro da confiança na Constituição do CIES, com lista de notabilidade, etc. Foi só um eco que me veio e teria que ver. Eu acho que, assim, por um lado, sim, no sentido de que, de modo mais geral, né, nesse final do século XVIII, as teorias sobre o governo representativo, um autor que trabalha isso muito bem, é o Bernard Manet, deixa eu escrever aqui. Bernard Manet tem um livro chamado, um livro já clássico da ciência política, chamado Os Princípios do Governo Representativo, em que ele justamente insiste sobre essa técnica de como, no final do século XVIII, quando ocorre a Revolução Americana e a Francesa, a democracia e governo representativo eram vistos como dois regimes diferentes, né? E o governo representativo era visto como uma espécie de governo misto, que reuniria elementos democráticos e aristocráticos, porque a própria eleição, que hoje nós chamamos de uma instituição democrática, na época entendia-se que justamente ela combinava elementos democráticos e aristocráticos, né? Democráticos, porque o povo que escolhe, mas aristocrático no sentido de que o povo escolhe governantes ao invés de governar a si próprio, e mais do que isso, escolhe governantes que são diferentes, que se destacam de algum modo, né? Então, Madison, por exemplo, nos artigos federalistas, né? Madison, que é um dos pais
da Constituição americana, ele diz que a eleição, precisamente a eleição sobre uma base larga, constitui uma espécie de filtro na qual se selecionam aqueles que vão ser melhores, mais sábios, mais instruídos, mais preparados para tomar as decisões. E isso seria um componente aristocrático. CES, no fundo, ele está nessa mesma distinção entre democracia e governo representativo, mas ele dá um passo além, isso em 1799, né, na preparação para a Constituição do ano 8. Ele dá um passo além no sentido de suprimir a própria eleição, né, no sentido de fazer com que tem a ideia de notabilidades que emanam da indicação popular, porque vamos formando essas listas são justamente dos cidadãos mais notáveis, mais conhecidos, que seria justamente uma espécie de aristocracia republicana, né? Não a aristocracia dos títulos de nobreza, que seria abominável, mas aqueles que realmente se destacam mais, são mais conhecidos por seus méritos e tal, mas isso não seria propriamente uma eleição. Quem elegeria seria o Colégio dos Conservadores, que passa a ser chamado de Senado Conservador, que escolhe quais membros dessa lista vão compor o poder legislativo. Então, você tem uma combinação muito truncada entre um pouco esse ideal que está presente no Madison e um ideal de soberania nacional, em que a nação é uma entidade abstrata, indivisível, que, ao invés de estar fragmentada no território, ela está concentrada em um órgão que simboliza a nação, o Senado Conservador, e esse órgão que representa a nação ao escolher os notáveis. Não sei se ficou claro, que é uma ideia realmente um pouco maluca, mas isso foi constitucionalizado, né? Fez sentido na época. Mais alguma pergunta? Widerman Júnior, não seria possível dizer que, de acordo com Carl Schmitt, o STF no Brasil seria uma espécie de ditadura soberana? Questão complicada, né? Não sei se ditadura soberana. Bom, eu também não sou uma autoridade em Carl Schmitt, né? Tenho alguns colegas que talvez seriam mais, mas o Carl Schmitt ele fala da ditadura soberana no livro A Ditadura, de 1922, na qual ele faz toda uma história do conceito de ditadura, e a ditadura soberana ele usa como exemplo maior justamente a ditadura do Comitê de Salvação Pública durante o terror, por isso que eu até coloquei, né, até mencionei nessa interpretação do Carl Schmitt na aula sobre o terror, que embora não seja um vocabulário da própria época, acho que Schmitt expressou bem o que estava ocorrendo, no sentido de que uma Constituição estava sendo suspensa, no caso a Constituição de 1793, pelo próprio órgão que havia elaborado a Constituição, né? Então, Schmitt vai dizer, com base em que direito aquele órgão, a Convenção, estava suspendendo a Constituição de 1793. No fundo, diz Schmitt, e acho que o Robespierre concordaria, o mesmo direito com o qual a Convenção escreveu a Constituição permitia a ela suspender a Constituição, era o direito oriundo do poder constituinte, assim, no conceito da própria Revolução Francesa, que colocava aquele órgão, não só a Convenção Nacional, mas antes dela a Assembleia Nacional Constituinte, como um órgão anterior à Constituição e, portanto, não se limitaria por ela, teria uma vontade ilimitada, podendo, inclusive, suspender a própria Constituição. Então, esse é o conceito de ditadura soberana, que é distinta da ditadura comissarial,
que é uma ditadura que seria uma instituição herdada da República Romana, cuja defesa é possível encontrar em Maquiavel e Rousseau, entre outros, que é uma suspensão das leis, mas sem que a própria Constituição seja suspensa, é uma Constituição temporária para resolver um certo perigo, mas com a finalidade de conservar uma Constituição já existente, não de fundar uma nova. Por isso o ditador não pode exigir leis e apenas deve agir para conjurar um perigo específico, né? Então, eu retomei a distinção entre ditadura comissarial e ditadura soberana. Se o STF seria até ditadura soberana? Eu acho que não, porque não é exatamente uma ditadura, né? Eu acho que o Carl Schmitt, ele era crítico dessa noção de um tribunal constitucional como guarda da Constituição, e ele entra numa polêmica com Hans Kelsen, né, considerado pai do positivismo jurídico. Eles entram numa polêmica lá pelo fim da República de Weimar, precisamente sobre este ponto, sobre a guarda da Constituição, um debate que, aliás, também remete bastante aos debates da Revolução Francesa, que Kelsen argumenta que a guarda da Constituição deve caber a uma corte constitucional, e Schmitt recupera, é interessante, recupera a ideia de poder neutro de Constant, de modo um pouco modificado, eu não diria, mas ele é muito sagaz em recuperar essa noção do poder discricionário, né, dizendo que a guarda da Constituição cabe ao presidente do Reich, que justamente ele encarna a unidade da nação, e ele exerce uma atividade discricionária, e o Schmitt usa um argumento próximo do Constant, nesse sentido preciso, de que a guarda da Constituição exige uma atividade, um grau de decisão discricionária que uma corte constitucional não pode ter, sob risco de judicializar a política, e aí causar uma espécie de, se não me engano, ele chama de estado jurisdicional, né, um estado em que é como se não houvesse soberania, não houvesse povo soberano. O que há são normas jurídicas que vão se misturando com o próprio jogo político, e do qual ele é muito crítico, que acho que talvez esse diagnóstico que ele tinha, né, de um estado jurisdicional seria mais ou menos o que ele aplicaria ao Brasil de hoje, não só ao Brasil, né, acho que as democracias constitucionais, de modo geral, como os Estados Unidos, né, são democracias em que a autoridade última sobre a Constituição cabe à Corte Constitucional, né, acho que não no sentido da Corte Constitucional exercer um poder constituinte, pelo menos não é a minha interpretação, mas de interpretar a Constituição a partir de decisões jurídicas que passam a valer, né? Acho que essa seria a minha interpretação para a pergunta, né? Menos a descrição que ele faz lá do Comitê de Salvação Pública durante o terror, mas a ideia de um Estado jurisdicional, né? Mas, enfim, depois talvez revendo Carl Schmitt, talvez seja possível endereçar essa questão com mais calma. Mas obrigado pela pergunta. Mais perguntas? Sobre a aula de hoje, sobre o curso? Bom, acho que como não há, então agradeço mais uma vez o interesse de vocês. Espero que vocês tenham aprendido e refletido sobre esses debates. Depois, quem tiver mais questões, pode me escrever ou mesmo fazer comentários sobre o curso como um todo. É a primeira vez que eu dou ele. Eu estou agora
terminando meu doutorado, então é possível que mais para frente eu retome esse curso em versões modificadas para dar em outros lugares, então também sugestões de eventuais modificações são sempre bem-vindas. Ele deve ir para o YouTube, no canal da FEFELESH, não sei exatamente quando, isso depende um pouco do tempo do Serviço de Cultura e Extensão da FEFELESH, e eles têm muitos cursos para lidar, e também o procedimento burocrático de encerramento dos cursos, então não sei exatamente como vai ser isso. E eu vou elaborar as listas de presença, enviar para o Serviço de Cultura e Extensão da FEFELESH, e eles mesmos fazem o certificado e vocês devem receber por e-mail também. Então também não fiquem muito ansiosos, que eu já recebi o certificado hoje, que demora um tempo, tá bem? Então, muito obrigado e até mais.